já teve alguma peça de vestuário com bordado? Ou na sua casa você já teve alguma decoração com bordado? Ou você já conheceu alguém da sua família que bordava? A mãe, ou uma avó, ou uma tia? O bordado, ele é uma arte milenar. Eu sou a Raquel Názera e nesse momento eu convido você para participar e contemplar desse projeto Bordando Histórias de São João Batista. Um projeto do qual, procurando mulheres que bordam, seja a mão ou a máquina, elas possam deixar através desse bordado a sua própria identidade, né, a sua expressão artística, tá? Que muitas mulheres vão imprimindo, né, e deixando essa sua marca, mas também a identidade de um povo, do nosso município. Que tragam, né, nesse emaranhado desses fios, nesse entrelaçamento, aonde deixam essa marca, mas também com esses fios da sua memória e das memórias também dos nossos antepassados. E é por isso que agora eu convido vocês para conhecer todas essas mulheres que fizeram parte desse projeto, deixando essa obra maravilhosa, bordando histórias de São João Batista. Nós éramos 5 irmãos, não tinha uma que se podia pegar a sua unha. E eu de cedo, eu já comecei a costurar. Eu costurava para fora e tudo. Fazia calça de homem, e nós era da roça. Meu pai, depois veio meus irmãos, precisava de calça de riscado aquele tempo, para trabalhar na roça, no pesado, né? E eu já logo aprendi. Então a minha mãe, que a minha mãe era muito doente, muito fraca, ela fazia assim: será que eu tenha dito, ela dizia, de eu ter uma filha que costure? É que o povo está certo. Oi, meu nome é Celina Visbecker Mariano, eu sou casada, tenho 62 anos, tenho 2 filhos e sou artesã com muito orgulho. Eu faço bordados na máquina e faço pet aplique também, faço as minhas naninhas. Esse é o meu serviço. Eu sempre gostei. Quando a gente morava no sítio, que a gente era nova, a gente aprendia a fazer as coisas com a mãe, com a vizinha, de pedacinho, né, de tecido para ir fazendo com retalho. E isso é uma coisa que eu acho que fica na mente da gente. Quando a gente fica mais velha, que dá uma parada, eu resolvia fazer tudo isso aqui. Meu nome é Miriam Sainz da Silva. Eu nasci em São João Batista, em 8 de março de 1950, e sou filha de Maria de Lourdes Pereira Duarte e Ari Duarte. Quando menina, a minha mãe começou a me ensinar artesanato. Começou pelo crochê, o tricô e o bordado de ponto cruz. Embora eu seja a terceira filha, ela provavelmente não viu aptidão nas outras duas, que realmente nunca gostaram de artesanato. Então ela me ensinou. Aqui no Cardoso, eu sempre fazia sapatinhos de bebê para as mulheres grávidas, sempre procurava ali em casa. Em 1961, com 11 anos, na enchente de 61, a gente estava morando no Carmelo, e lembro-me que eu fiz um enxovalzinho em tricô, de crochê, da filha de uma tia minha. Quer dizer, eu comecei com 8 anos, mais ou menos, no artesanato, e em 61 eu tinha 11 e eu já fazia enxovalzinho de bebê. Oi, meu nome é Maria da Silva, sou casada, tenho um filho, trabalho com ateliê de calçado, trabalhei a vida toda com ateliê de calçado, mas sempre me interessei por artesanato, porque minha avó sempre bordou, e as coisas que ela fazia era muito bonito. E fiz um curso de pintura, hoje eu faço pintura, faço bordados e
faço, às vezes, vendo toalhinha de louça, toalhinha de rosto, toalhas de banho. A minha história do artesanato começou antes de eu trabalhar. Antes dos 18 anos, eu já dava cursinho de pintura em tecido, eu já fiz o meu enxoval, a minha mãe deu curso de bordado também, então eu e ela sempre fomos parceiras no artesanato. Com o passar do tempo, a gente mudei de foco algumas vezes, né? Eu já passei pelo ponto cruz, que eu fazia, pintando madeirinha, né? Essas caixinhas, esse tipo de coisa. Eu já fiz curso na minha praia de arte francesa, depois fui pro patchwork, que eu adoro. E isso tudo me levou a participar na Rede Feminina de Combate ao Câncer do grupo do artesanato. Meu nome é Nádia Helena Santos Puel. Eu nasci em São João Batista, fui para Tijucas, depois voltei para cá para casar. Eu sempre gostei de costurar, sempre. Tanto é que eu trabalhei com um alfaiate, porque a minha mãe queria que eu fosse costureira, porque ela já viu que eu tinha esse dom. Trabalhei com uma costureira bordadeira de pedrarias também, mas não segui isso para frente. Eu fui professora, fiz letras, português e inglês, trabalhei por 33 anos. Aí depois de aposentada, a Lúcia me convidou para entrar na Rede Feminina, para ser voluntária na Rede Feminina. Daí eu entrei lá e disse, Lúcia, não sei o que eu vou fazer. Ela disse, Nádia, tu faz crochê? Eu disse, então tá bom, eu vou fazer crochê porque eu gosto de fazer crochê. Só que daí aos pouquinhos eu comecei a aplicar, fazer apliques nos paninhos de prato. A Lúcia e a dona Darcy que me ensinaram, que eu também não sabia fazer. Dali a gente começou a fazer os barrados, isso tudo no artesanato da rede que a gente trabalhava para beneficiar a rede, né? Para ajudar a rede. Eu sou Eronilda Pérez de Lima, moro no Timbezinho há 20 anos, faço artesanato, aprendi quando criança, aprendi a fazer crochê, aprendi a bordar, costurar, aprendi com a minha mãe, que sempre fez essas coisas, e faço parte da feira, Nossa Terra, Nossas Mãos. Oi, meu nome é Lucinéia Piccoli, eu moro aqui no bairro Rio do Braço, em São João Batista, tenho 42 anos, sou filha de José Simão Piccoli e Santana Maria Piccoli, casada com David Cristiano da Rossi, somos hoje proprietários do restaurante Parolo e vou contar um pouquinho mais de como eu comecei a gostar do bordado. Então, quando eu fui estudar no centro, na escola básica, a gente tinha aula de preparação para o trabalho. Aí lá a dona Gracinha, a gente chamava de dona Gracinha, ela ensinava a gente a bordar, costurar. Aí lá eu comecei a gostar do bordado, aprendi com ela. E depois eu fui mais para frente, aprendendo certinho, como fazer os pontos bem certinhos. Meu nome é Paula, eu moro em São João já faz 22 anos. Sou do bairro Timbezinho, sou casada, tenho 2 filhos. E há 8 anos eu me dedico exclusivamente à costura. Antes costurava, aprendi a costurar com a minha mãe, herança de família, a minha avó costurava, minha mãe aprendeu a costurar à mão e foi para a máquina e assim foi. A minha avó não, a minha bisavó, minha mãe aprendeu com a avó dela. E tenho madrinha, tenho vários da família que são de artesanato, de bordados, e hoje eu me dedico exclusivamente ao trabalho de costura no bordado, na costura de patchwork, artesanatos em gerais. Meu nome é Roseli Peixes Tomazini, sou professora aposentada, mas continuo atuando também no período da tarde, né, com aula para 5º ano. E participo também, sou voluntária da Rede Feminina e do Grupo Guarda-Anjo. No Grupo Guarda-Anjo eu sou responsável pelos crochês e tricôs, né? A minha história com
com tricô e crochê vem de longa data, na época da escola ainda com as irmãs, que a gente aprendia lá os primeiros pontinhos, né? Então dali eu comecei a pesquisar e a ver em revistas, antigamente tinha as revistas com ponto, e como eu sou autodidata, eu própria mesmo fui criando, né, os meus desenhos, os meus bordados, e colaboro dessa forma, né? Então, por eu ter essa habilidade do bordado, então a Raquel me convidou para fazer parte desse lindo projeto, onde eu vou bordar o tema das crianças. O meu nome é Sara, nós somos a loja da Mania de Bordados. Como o nosso bordado começou? Foi em casa, no local foi em casa, num quarto que eu tinha separado. Não comecei com bordado, eu comecei fazendo paninho de prato. Eu passava a noite fazendo paninho de prato. Eu preparava à noite de madrugada e durante o dia eu costurava, porque eu não podia costurar no prédio onde eu morava. E assim eu fui vendendo os paninhos. Aí um dia eu entrei na Google, né, e vi bordado. Eu falei, será que eu consigo fazer esse bordado? Aí eu peguei, comecei a fazer os paninhos de prato, vender para fora, revendi para fora para um monte de gente e consegui comprar a máquina. Em 2019 a gente iniciou um projeto que não estava, nem nos nossos projetos não estava. Foi quando eu participei de um projeto social em Forquilinhas, que é o Bom Samaritano. Ali eu precisava presentear um cantor. Esse cantor, ele não tinha o globo ocular. E foi que eu falei assim, o que eu vou fazer para um deficiente visual? Ele não vai ver, e o nosso negócio é muito visual. Então eu falei assim, eu vou procurar se tem o braille em bordados. E eu fiquei procurando e não tinha. Foi quando eu pensei, cara, eu sou programadora, por que eu não vou fazer? Foi ali que eu criei o braille em bordado. Eu sou a primeira mulher brasileira a criar o braille em bordados. A escrita tátil, a gente participou de uma Copa de Xadrez para deficientes visuais. Foram 3 empresas, né, que doaram pra gente produtos. Desde uma caixa de 20 quilos de linha, produtos completos ali da Círculo, toalhas, tudo. Eu sou a Sabrina Meoc e minha história com artesanato é desde quando eu era muito pequena, muito criança. Uma vizinha minha, uma senhorinha, percebeu essa minha curiosidade com o artesanato e me ensinou crochê quando eu era novinha. E ali então eu fui aprendendo cada vez mais. Aprendi crochê, aprendi tricô, ponto cruz. Algumas coisas minha mãe me ensinava, alguém me ensinava, outras eu ia atrás e aprendia sozinha. Então sempre me interessei por artesanato. E na época da pandemia, eu descobri o bordado eletrônico. E aí comecei a fazer algumas coisas aqui para casa, um pouquinho de patchwork, e comecei a fazer enxoval de bebê. E aí eu me encontrei no que eu gosto mesmo de fazer. Antes eu fazia por hobby, e agora eu tento me especializar cada vez mais, e é isso que eu gosto de fazer, enxoval de bebê e bordado eletrônico. Eu sou a Salete Neuma, sou casada, tenho 64 anos, 3 filhos, moro em São João Batista há 28 anos e vim participar do projeto de bordados, bordando a história. Eu comecei aprendendo com a minha mãe, que bordava esse trabalho aqui, é ponto rococó, acho muito bonito. E essa ela bordou pro meu enxoval. Eu já sou casada há 34 anos e continuo guardando. Esse aqui também foi ela que bordou e ela que me ensinou também a bordar o ponto cruz. Meu nome é Simone Sartotti Piva, né? Moro aqui no bairro do Fernandes, sou casada, tenho 3 filhos, sou professora há mais de 30 anos já, dando aula para o ensino fundamental, né? Mas hoje eu estou aqui falando um pouquinho para vocês dos meus trabalhos manuais, né? E mais especificamente bordado, assim como bordado também costuro, faço outros trabalhos, né? Mas quero dizer para vocês que isso passou de geração para geração. Minha avó materna já costurava, já bordava, as roupas dela era toda bordadinha, cheia de rendinhas. Isso foi passado para minha mãe também, que já também fazia costura, né? Mais voltado para costura, onde chegava a fazer até roupas para gente, né?
comecei a bordar desde criança, porque naquela época na escola tinha trabalhos manuais e a gente já aprendia o ponto corrente, o ponto atrás, o ponto cruz. E a minha mãe era uma senhora simples, do interior, claro, lavradora, mas ela tinha muitas habilidades. Ela fazia crochê, tricô, bordado, ela costurava, era uma ótima cozinheira e eu me inspirei na minha mãe, eu acho. Oi, tudo bem? Bom dia. Eu me chamo Thaís. Esse é meu sinal, Thaís. Eu sou professora de artes, já trabalho como professora de artes, sou profissional nessa área. Já fazem 11 anos. Eu estou agora com 30 anos. Todos os alunos aqui da PAI fazem atividades, fazem trabalho junto, participam junto. Nosso objetivo é vender os nossos trabalhos, os nossos diferentes trabalhos, para ajudar a PAI, né? Vou mostrar. Meu nome é Vânia, eu sou nascida e criada aqui. Eu gosto de fazer os bordados, não muito, mas eu faço do meu jeito. Aprendi um pouquinho de cada bordado nesse ponto que eu tenho aí, eu sei fazer um pouquinho de cada um. Isso são os meus bordados. Esse aqui é o crochê, também sei fazer, mas na realidade esse crochê aqui foi minha cunhada que fez. Eu fiz questão de botar aqui porque hoje em dia ela já não existe mais. E eu aprendi com ela. O crochê, o ponto cruz, que é esse aqui de baixo, né? Esse aqui eu aprendi com ela, ponto cruz. Isso aqui pela internet a gente vai tirando, comprando revista. Esse aqui é o ponto russo, eu aprendi com a tia, que é casada com o irmão da mamãe de Eleazar. Eu sempre gostei de bordar, mas sempre trabalhei no ramo de calçado por 26 anos, ainda trabalho e gostava bastante de bordar também. E nas horas vagas eu bordava, fazia tapeçaria, fiz os meus tapetes, alguma coisa quando era mais jovem. E agora, depois de muitos anos, meus filhos já crescidos, resolvi voltar a bordar. Boa tarde, meu nome é Luciane Mendonça de Souza, eu sou natural de Canelinha, porém morava em Tijucas, trabalhava no banco. Casei e vim morar para São João Batista. Saí do banco e minha sogra fazia bordados para Brusque. Nisso eu, querendo saber o que fazer da minha vida, comecei a costurar, porque eu sabia costurar desde nova já. Mas devido à minha cunhada estar grávida e muito serviço, eu comecei a ajudar elas no bordado. Logo ingressei e continuei, já fazem 29 anos que eu moro em São João e que 29 anos que eu faço bordados. Eu no início eu bordava para Titita, de Nova Trento, para Brusque. Hoje em dia, depois eu bordei muito para Nova Trento, com vívolo, toalhas de bordado, moletons, fraldas. Hoje em dia ainda continuo bordando, claro que o bordado está muito fraco, mas eu continuo fazendo paramentos religiosos, estandartes, fraldas, toalhas e o que a pessoa idealizar, a Luciane vem aqui e realiza. Eu sou Otília Mazera Fraga, nascida aqui mesmo em São João Batista. E eu desde pequena sempre gostei de fazer coisas artesanais. E o que eu mais me identifiquei foi com o ponto cruz, tá? Que eu ganhei da minha irmã, já até falecida nos dias de hoje. Ela me deu uma toalha para fazer o ponto cruz, trabalho de escola. Eu tinha 13 anos de idade e dessa época em diante eu comecei a fazer e até hoje não paro. Eu tenho como hobby fazer ponto cruz para dar de presente para uma amiga, dar de presente para um afilhado. Faço coisas assim só para o meu divertimento. Eu me chamo Zoraide de Souza, fui professora durante 20 anos e já estou aposentada. E como hobby eu faço crochê, tricô, chinelos, bordo ponto cruz, faço vassouras,
E ainda ensino a minha filha Ana Luísa, que ama fazer esses bordados também. O bordado, ponto cruz, eu aprendi com a Simone Sartotti Piva. O tricô, eu aprendi com a Tânia do Nascimento. E o crochê, eu aprendi com a tia Gida, a irmã da falecida mãe. E hoje estou bordando a pitaia, que é a produção da época. Pitaias aratacas. Meu nome é Cleusa Hoffman Correia, sou natural de Nova Trento e eu faço crochê. Então aprendi com 11 anos com uma vizinha que queria que eu ficasse de companhia com ela e eu gostei muito de ver o que ela fazia. O nome dela era Dona Isaura Cunha Voltolini e ela disse para mim que ela me ensinava. E a partir dos 11 anos aprendi a fazer crochê. Fiz muitos anos aprendendo com ela e com revista. Depois eu comecei a fazer para vender e fui bem sucedida, graças a Deus. Eu sempre tive as minhas encomendas, faço por encomenda.